eu queria falar um pouco sobre o profeta Abacuque. Não sei se você sabe bem onde achar o profeta Abacuque, mas ele está no final do Velho Testamento, né? Se você for no finalzinho do Velho Testamento, você vai achar lá Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta no livro de Abacuque, porque nós vamos percorrer o livro todo. E você vai ter uma visão do livro inteiro. Você hoje vai conhecer o conteúdo desse livro. O livro do profeta Abacuque é breve, mas ele é impressionante como é atual. Você sabe qual é o momento em que o profeta Abacuque vai falar? É um momento em que ele vai tratar de política internacional, ele vai tratar da violência da guerra, ele vai tratar da decadência moral dos homens, ele vai tratar da decadência religiosa, ele vai tratar da opressão econômica nesse livro. Parece que foi escrito hoje, né? Parece que foi escrito para retratar a realidade do Brasil, mas ele também vai tratar da soberania de Deus e de um avivamento espiritual. E nós podemos ver tudo isso no livro de Abacuque. Quando que Abacuque começou a profetizar? Ele profetizou na época da primeira invasão que aconteceu em Jerusalém pelo exército babilônico de Nabucodonosor. E isso aconteceu em 605 a.C. E foi quando Nabucodonosor pegou Daniel, pegou Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos dele, e levou para a Babilônia como escravos. É nesse período, o rei de Judá na época é Jeoaquim. Era um bom rei? Não, era um cabeçudo. A prova disso é que Jeremias o define assim: os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Jeremias 22, versículo 17. Então, esse Jeoaquim, ele não aprendeu nada. Em 722, o reino do norte, cuja a Samaria era a capital, e no reino do sul, Jerusalém, Judá, era a capital. Então, no reino do norte, em 722, houve uma invasão, e os assírios entraram lá, destruíram a cidade, tomaram a cidade. O reino do sul tinha a chance de olhar para os seus irmãos do reino do norte e aprenderem uma lição. Qual é a lição? O povo de Deus não pode viver de tradição, precisa viver de arrependimento. O povo de Deus do reino do sul não aprendeu essa lição. E aí o que aconteceu? O que aconteceu é que a profecia de Abacuque é um anúncio de que a mão de Deus vai vir sobre o povo. Queridos, Deus tem um princípio: arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer. O princípio de Deus é arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer. Não tem jeito. Se Deus não permitir que você sofra pelos pecados e pelas escolhas que você faz, você não aprende o caminho para Deus. Você não aprende as consequências do mal. Você não entende os valores que Deus espera que você viva. Então, esse texto é um texto em que Abacuque vai estar falando para o povo, no meio dessa decadência moral, problema econômico, violência, guerra, crise. No meio desse negócio todo,
O Abacuque fala: gente, Deus vai pesar a mão sobre vocês. O que é Deus pesar a mão? Basta Deus tirar a bênção. Se Deus tirar a bênção, a maldição já chega. Se Deus tirar a bênção, as consequências virão. Se Deus tirar a bênção, sua vida toma um rumo que não vale a pena. E aí, olha o que acontece. Normalmente, um profeta, ele exorta o povo. Sim ou não? Isaías, Jeremias, fala com o povo. Povo, toma vergonha. Povo, muda de vida. Povo, busca a Deus. Abacuque fez diferente. Ele não fala com o povo, ele fala com Deus. E quando ele fala com Deus, ele vai registrar o confronto que ele tem em relação ao que o povo está fazendo e o quanto que Deus está sendo lerdo em não agir sobre o povo. Abacuque, em vez de falar nação da parte de Deus, ele falou a Deus da parte da nação. Em vez de chamar a rebelde Jerusalém ao arrependimento, ele cobrou de Deus sua paralisia diante das calamidades que aconteciam. Abacuque exorta a Deus e fala: olha o que esse povo está fazendo, vai ficar assim mesmo? Esse povo pode viver desse jeito? O teu nome não está sendo glorificado no jeito que esse povo vive. O teu nome tem sido humilhado pelo jeito que esse povo vive. Vai ficar barato? Vai ficar assim mesmo? Como é que é isso, Deus? Abacuque não se conforma de ver o povo agindo tão distante daquilo que é a verdade do Evangelho. Abacuque, como a gente, ele questiona, ele fica intrigado com Deus, e ele pede uma resposta a Deus. E isso está no capítulo 1, versículo 2, diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olha o que Abacuque está dizendo. Ele está dizendo: Senhor, o mal prosperando e o Senhor não faz nada? O Senhor não vai punir quem está fazendo mal, não? O Senhor não vai resolver esse problema, não? E Deus responde, dizendo que vai resolver. E aí, o Abacuque fica todo feliz. Deus vai resolver. Ele vai vir e vai tratar o povo, vai dar um avivamento para o povo, e quem é mau vai ter que mudar daqui, e quem é bom vai ficar mais consagrado aqui. Mas a resposta de Deus não foi essa. Qual foi a resposta de Deus? Deus disse para ele que ia mandar os babilônicos invadir a terra de Israel, a terra do povo de Deus, e que eles iam penar na mão dos babilônicos. Quando ele responde isso, queridos, dá uma olhada no versículo 12, diz assim: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? O Abacuque fica revoltado. Por quê? Porque ele fala: o povo de Israel está pecando, mas o Senhor está usando gente pior do que a gente para tratar a gente?
porque os babilônicos eram terríveis, era um povo pagão, era um povo sem temor a Deus, era um povo sem paixão alguma pelas escrituras, era um povo agressivo, violento, maldoso, um povo promíscuo. A Babilônia era uma promiscuidade, e agora Deus está usando o ímpio para punir o justo. Será que no Brasil tem algo parecido? Será que os caldeus estão no poder, estão na justiça, estão no parlamento, para que Deus ensine uma lição ao justo? Será que os demônios estão influenciando os poderes para Deus tratar o justo? É o que estava acontecendo aqui. Deus mandou gente pior do que o povo que havia se distanciado de Deus para tratar o povo dele. O Abacuque não gostou. O Abacuque ficou revoltado. Mas aí Deus começa a tratar o coração de Abacuque. E quando chega no capítulo 3, o Abacuque sai de uma montanha de questionamentos para um canto de defesa da sua fé em Deus, para um canto de defesa da bondade de Deus, para um canto de dependência da soberania de Deus. E quando ele no final do livro diz: tá bom, Senhor, o Senhor viu o seu povo errando, o Senhor decidiu tratar o seu povo, não do jeito que eu imaginei, mas usando gente pior que a gente, para nos ensinar a orar de novo, para nos ensinar a ler a palavra de novo, para nos ensinar a buscar o céu de novo, para nos ensinar que não é o político que vai resolver o nosso problema, que não é o partido que vai resolver o nosso problema, que quem resolve o nosso problema é o nosso Deus, através das nossas orações e da nossa busca de sua face. E ele fala: Deus, faz do teu jeito, eu sou teu servo, eu me submeto. Olha que história, uma crise na nação, ele pede uma intervenção, Deus fala: vou intervir do meu jeito, o impuro vai tratar vocês, vocês vão sofrer na mão dele, ele não gosta, mas Deus trata com ele, e então, do desespero, ele vai para um cântico de louvor. E eu queria falar sobre isso hoje, porque hoje a gente está aqui cantando com o Luciano, cânticos de louvor a Deus. E talvez você diga: eu cantei com o Luciano, mas eu estou vivendo desesperos, pastor, crises, pastor, medos, pastor, ameaças, pastor. Pastor, as coisas não estão boas em casa. Pastor, as coisas não estão boas nos meus negócios. Eu estou com medo do rumo dos meus filhos. Eu estou com medo do rumo da minha filha. Pastor, não está fácil. Pois é. Vamos então olhar o que fez Abacuque para transformar o seu desespero em cântico. Primeiro, para transformar seu desespero em cântico, faça um diagnóstico de sua vida e de seus dias. Se você quer transformar a sua realidade em cântico, avalie a realidade do jeito que ela realmente é. Você precisa entender claramente o que você está vivendo, porque às vezes nós estamos vivendo uma crise, mas a gente não sabe a dimensão dela. Nós estamos vivendo um problema no casamento, mas a gente não percebe a grande possibilidade de um divórcio, de uma crise, de uma separação. Às vezes nós estamos com uma necessidade financeira e não estamos percebendo que a nossa forma de viver vai gerar pobreza, vai gerar vergonha. A gente não vai ter com que arcar com os nossos compromissos mais básicos. Muitas vezes a gente não entende para onde nós estamos indo.
Mas dá uma olhada no versículo 1, no capítulo 1, versículo 2. Até quando clamarei por socorro? Até quando gritarei violência? Porque me fazes ver a injustiça, contemplar a maldade, a luta, a conflito. Por isso a lei se enfraquece. Está falando de onde? Está falando de Judá? Está falando do Brasil. Está falando da gente. A lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Olha isso aqui. Veja se não tem tudo a ver com o que vivemos hoje. Os ímpios prejudicam os justos e a justiça é pervertida. Quem conhece algum lugar assim? Meus amados irmãos, qual é a nossa realidade? Nós vivemos uma realidade que a gente muitas vezes não sabe qual vai ser o fim de um filho ao ir para a escola. Se ele vai aprender geografia, história, ou se ele vai aprender uma visão LGBTQIA+, KZJ. Ele vai para a escola e a gente não sabe se ele vai ganhar um livrinho, como um livrinho que o MEC distribuiu recentemente, em que um rei, ele quer casar com a sua filha. E a filha não quer casar com o rei, então o rei prende ela na masmorra. E isso colocado, distribuído pelo MEC, na mão de todas as escolas públicas do Brasil. E aí ela sofre porque ela não aceitou uma coisa normal. O rei queria que ela fosse esposa dele e a mãe dela ia ser serva deles. E então ela aceita casar com o rei, o pai dela. Mas aí ele desiste. E aí ele faz um concurso para saber quem vai casar com ela. E no meio do processo ela morre. Qual é o princípio dessa história? Se não aceitar logo, daqui a pouco você acaba morrendo? Qual é o princípio? Se você não aceitar logo, ele vai acabar desistindo. E ia ser melhor para você do que um final infeliz como essa outra teve. Qual é o princípio? O que está se passando? Nós vivemos um tempo tão difícil, de tantas ameaças. A alienação pode gerar cantoria, mas nunca um cântico profundo da alma. Nós precisamos hoje cantar o cântico da nossa dor. Senhor, ouve minha voz. Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, busquei a Ti e não Te encontrei. Parecia que as minhas palavras eram soltas no ar e ninguém as ouvia. Senhor, tive dificuldade de perceber se Tu estavas lá. Senhor, minha fé está pequena. Me faz acreditar de novo em Ti. O cântico de Abacuque, para transformar seu desespero em cântico de alegria, foi primeiro o cântico da sua dor. Revele para Deus o que você está sentindo. Está doendo, mas creio que Deus pode me ajudar. Sou falho, mas serei mais que vencedor. Não entendo, mas creio que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que querem andar segundo os seus propósitos. Eu não sei por que eu sofro certas coisas. Hoje eu fiz imunoterapia. Já fiz 8 sessões. Eu vou lá, entrego o meu braço, ela fura, joga um remédio, e aquele remédio percorre meu corpo todo. É menos agressivo que a quimioterapia, mas é uma droga que percorre meu corpo procurando célula cancerígena, para caso a encontre, destrua essa célula. De 21 em 21 dias, eu tenho que lembrar que eu tive à beira da morte.
Esse é o cântico do meu dia, é o cântico das minhas lutas, é o cântico da minha expectativa de terminar esse tratamento e o médico falar: ei, o que era preventivo foi feito, descanse, viva, se alegre, se conduza na presença do Deus vivo. Nós temos que cantar o cântico do nosso momento diante do Senhor. Ele sabe quem você é, Ele sabe das suas dores, Ele não se ofende com a sua sinceridade. Mas em segundo lugar, como transformar o desespero em cântico? Tenha coragem de abrir o coração para Deus e de fazer perguntas constrangedoras. No versículo 12, no versículo 2 a 4, ele fala: Senhor, até quando essa violência? Até quando esse mal? O Senhor não vai fazer nada não? Aí depois do versículo 12 ao 17, ele vai falar: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que tolera os perversos? Por que isso está aceitando a Babilônia invadir isso aqui? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são justos? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos os anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ele fala: Senhor, os caras fazem o que quer com a gente, trata a gente que nem peixe, que nem animal, fisga a gente, humilha a gente. O Senhor está de brincadeira. Talvez você não falou isso para Deus ainda. Senhor, casei virgem, pois a minha filha se entregou para esse vagabundo. O Senhor está de brincadeira. Senhor, sou fiel dizimista, ajudo na obra de Deus. Pô, fui passado para trás por esse funcionário que eu ajudei, que eu paguei o óculos do pai dele, que eu paguei o exame de saúde da filha dele. Senhor está de brincadeira. Às vezes nós temos medo de sermos sinceros diante de Deus. Às vezes nós não falamos nossas verdades diante de Deus. Mas Abacuque falou. Ele rasgou o coração, falou: o Senhor já sabe o que eu penso, então deixa eu falar. O Senhor já sabe o que está por detrás de tudo. O Senhor já sabe qual é realmente o meu pensamento, então deixa eu ser sincero. Talvez você investiu alguma coisa a vida inteira, deu tudo errado. Vizinho seu vagabundo, deve a todo mundo no condomínio, não paga a porcaria do condomínio, está lá 5 anos sem pagar condomínio, vocês pagando para ele ter porteiro, para ele ter luz no ambiente comum, para ele ter tudo. O cara mau caráter, cachaceiro, bota funk na última altura no domingo. O condomínio multa ele, não está nem aí, não paga e fica por isso mesmo. Mas a empresa do cara prosperando, o carro do cara trocou de novo, comprou uma casa de veraneio agora, que é um luxo. Aí você fala: Senhor, está de brincadeira. Abre teu coração. Qual é a dor que você ainda não curou? Seja honesto com Deus. Você quer transformar seu desespero em cântico? Você precisa fazer um diagnóstico real do que você está vivendo. E você precisa falar para Deus com clareza como você se sente diante desse diagnóstico. Foi assim que Jó fez. Jó era o homem mais temente a Deus do mundo. Quem diz é a Bíblia.
De repente, perde os bens todos, perde os filhos, os 10 filhos tomando cervejada lá, a casa caiu, matou os 10, perdeu a saúde, perdeu o apoio da mulher. A mulher vira para ele e fala: Jó, você perdeu os seus 10 filhos, você perdeu sua fortuna, você era o homem mais rico do Oriente, você perdeu tudo, você está aí com um caco de telha, se coçando, uma doença terrível, você perdeu até a saúde, os seus amigos estão te detonando, você não tem ninguém por você, amaldiçoa a Deus e se mata. O que o Jó fala para ela? Como falo maluca, falas tu. Receberia porventura eu o bem de Deus e não o mal? Ele me deu e me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é Jó. Esse é Jó. Você precisa abrir seu coração. Jó teve um momento que ele falou para Deus. Ele estava firme, mas teve um momento que pesou. Ele falou: eu pensei que estava em teus caminhos, mas o Senhor me pune e nem me fala o porquê. Meus amigos estão rindo de mim. E aí? Será que eu não posso saber nenhum motivo? Ele estava firme, falou com a mulher e tal, mas chegou uma hora que a dor pesou. E ele fala com Deus, sinceramente, fala: o senhor pode me falar um motivo pelo menos? Porque é brincadeira o que está acontecendo comigo. Eu só queria saber onde é que eu estou errando. Se eu tenho que consertar, me fala. Se eu tenho que mudar, me fala, Senhor. Agora eu sofrendo desse jeito, todo mundo me humilhando, eu não sei nem porquê. Seja honesto com Deus. Em terceiro lugar, como transformar sua tempestade em cântico? Creia na soberania de Deus em sua história. Existe um Deus soberano sobre você. Existe um Deus soberano que sabe o teu nome. Existe um Deus soberano que sabe o seu potencial. Existe um Deus soberano que sabe o que você já poderia ter feito e ainda não fez. Existe um Deus soberano que sabe os seus medos. E que sabe que acima do seu medo existe a melhor fase da sua vida. Compre o livro lá fora, Acima do Medo. Entenda isso. Marketing feito. Ele sabe até onde Ele pode te levar, a influência que Ele pode te dar, os milagres que você pode ser instrumento para acontecer na vida dos outros. Pastor, milagre? Cura do aleijado, cura do cego? Querido, também, mas o maior milagre é uma vida transformada em Jesus. O maior milagre é alguém condenado ao inferno e ir para o céu. O maior milagre é uma pessoa entender o plano de Deus para a sua vida, viver uma vida na presença dEle. Esse é o maior milagre. Deus quer te levar a ser instrumento do milagre. E no capítulo 2, versículo 2, a gente lê assim: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ele fala do fim e não falhará. Assim que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O que Abacuque está dizendo? Está dizendo aqui: confie, porque o fim vai dar certo. A promessa não vai chegar atrasada, vai chegar no tempo certo. Se o Mar Vermelho abrisse um mês antes, salvava o povo? Abriu no dia. Se o maná caísse do céu um ano antes, resolvia a vida do povo? Não, caiu na hora que o povo estava no deserto. No teu deserto, Deus manda o maná. No momento que você não tem para onde sair, Deus abre o Mar Vermelho.
Quem está entendendo? Deus tem uma mania de deixar a gente em situações em que a gente perceba que o sucesso daquilo foi Deus, para a gente compreender que Ele é soberano, que Ele está no controle, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele tem os tempos dEle, as estações dEle, os formatos dEle, os métodos dEle, e que nós somos fichinha, pequenininho, bichinho de Jacó, nós não conseguimos entender, na hora revolta. Você acha que 2021 cansa, 2024 voltou? Ah, pô, está de brincadeira, Deus. Pô, está de brincadeira. Os caras acabando com o Brasil com saúde. Falei em nome de ninguém, você está rindo por quê? Os caras que acabam com o Brasil com saúde. E eu, pô, de novo, Deus. E o que o Espírito de Deus falou comigo? O que disse Abacuque? Eu sou o Senhor. Eu posso dar doença, posso tirar a doença, eu posso curar, eu posso deixar você passar por uma cirurgia e o diagnóstico ser tomar remédio todo dia, corticoide todo dia, o resto da vida, e eu vou lá e pego um restinho de suprarrenal sua e produzo cortisol para você deixar os médicos boquiaberto. Com 2 suprarrenais você não era um milagre. Com um pedacinho de pelanquinha produzindo cortisol para o corpo todo, você passou a ser um milagre. Eu sou soberano. Você será uma marca da minha glória. O J.I. Parker, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que o diabo é um pitbull na mão de Jesus. Ele diz que quando Deus quer disciplinar a igreja, Ele fala para o pitbull, que é o diabo: pega, malvadão, pega, pega, pega. Aí a igreja: ó, o pitbull. Aí, quando aprendemos a lição, Deus fala para o pitbull, o diabo: vai para a casinha. E ele com o rabinho entre as pernas, vai para a casinha. Ele só late e tenta morder, enquanto o Senhor permite. Na hora que o Senhor falar: chega, Satanás, devolve o filho, devolve a filha, devolve o casamento, devolve o recurso, devolve a paz, o capeta tem que obedecer, ele tem que se render. Jó 42:2 é bonito, né? Jó fala assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que fala comigo assim: Deus, tudo, não, assim não, tudo pode. O que você não acredita mais que Deus pode? O que você duvida que Deus possa? Pastor, eu já chorei tanto, eu já pedi tanto, eu já sofri tanto. Desculpa, nesse assunto aí eu não acredito mais não. Fala para Deus: Deus, nesse assunto eu já não acredito mais. Para que Deus traga a você essa visão que Abacuque teve,
Deus está usando os babilônicos para nos punir. Ele faz do jeito dele, porque ele tem propósito. Ele tem um método. Ele tem um sistema, mas no final vai dar certo, porque Deus é soberano. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para terminar, se você quer transformar seu desespero em cântico, entenda que não é seu lamento que determina a sua vitória, mas é sua fé. Eu falei para você, fale da sua dor para Deus, fale da sua chateação para Deus, mas não pare nisso. Depois de falar da sua dor, da sua frustração para Deus, diga para Deus que você acredita. Diga para Deus que você está vendo, que você está afetado por tudo que está acontecendo, que está doído demais, mas que você acredita num Deus que move as montanhas, num Deus que abre o mar vermelho, num Deus que cura o cego de nascença, num Deus que faz o pior pecador se converter, num Deus que pega o homem mais poderoso e humilha, e pega o renegado a nada e exalta. Diga para Deus, não apenas o seu lamento, diga para Ele o que a Bíblia te diz que você pode dizer. E a Bíblia diz que você é o que a Bíblia diz, você pode o que a Bíblia diz. E o que eu sou? Deus é o Rei dos Reis? Você é filho de Deus? Então o que você é? Príncipe, princesa. Por isso, show depressão, show angústia, show culpa. Eu que errei, por isso que meu casamento acabou. Eu que errei, por isso que a minha filha fez besteira. Eu que errei, por isso que meu filho fez besteira. Eu que errei, por isso que minha irmã não fala com a outra irmã. Eu que errei, querida, só. Ninguém é perfeito não, mas as pessoas fazem escolhas. Pare de se culpar, viva a sua vida com o certo que você puder, e o resto, confie em Deus. Viva a sua vida. A depressão vai sair hoje em nome de Jesus, porque Deus é soberano. Se permitiu uma dor, Ele estava lá. Se permitiu um vale, Ele estava lá. Se permitiu um sofrimento, Ele estava lá. Se permitiu um quarto escuro, Ele estava lá dizendo: filho, estou aqui. Mas é hora de dizer o que está no capítulo 3, e finaliza assim o livro. Abacuque diz assim, versículo 17: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Esse é o meu Senhor. Abacuque conclui seu diálogo com Deus dizendo: Senhor, capítulo 1 te questionei por que tanta coisa ruim estava acontecendo. Capítulo 2, eu entendi que a minha revolta com a forma que o Senhor estava agindo não era prudente, porque o Senhor é soberano. Por isso, no capítulo 3,
Eu quero dizer que ainda que falte emprego na minha casa, ainda que a doença bata a porta da minha casa, ainda que eu tenha lutas com os meus familiares que eu nunca imaginei ter, ainda que a pessoa que eu mais confiava me traia, ainda que algumas dores insistam em me perseguir, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Tu és meu tudo, Tu és minha fonte, Tu és minha esperança. Se puxarem meu tapete, o Senhor me segura. Se roubarem minha provisão, o Senhor me sustenta. Se arrancarem a minha alegria, do Senhor virá a minha força. Senhor, deixa eu falar uma coisa para o mundo. Aí, mundo, vai se danar. Eu descobri algo melhor. Eu descobri algo maior. Eu descobri algo completo. Eu descobri algo que me faz, no meio do deserto, acreditar que um corvo vai me trazer uma carninha e um oásis vai brotar do meio da terra. Você vive isso com Deus? Você anda com Deus? Qual é a intimidade que você tem com Deus? Qual é a profundidade da tua busca, da tua garra? Qual é a intensidade do teu coração para Deus? Só vive o que Abacuque viveu quem procura intensamente. Só vive o que Abacuque viveu quem fala: Deus, é o que eu quero, e eu vou dar o meu melhor por isso, porque eu não abro mão da tua intimidade. Curva a sua cabeça. Eu queria perguntar: quantas pessoas aqui ouviram essa palavra nessa noite e o Espírito de Deus tocou no seu coração, e você está decidido a começar uma nova intimidade, uma nova vida, uma nova caminhada com Deus? Você está decidido a falar: cara, depressão não faz sentido, porque Deus é soberano. Na hora que Ele quiser, Ele elimina todas essas dores aí. Eu vou agora buscar Deus, eu vou viver uma nova energia, uma nova sabedoria, uma nova vivência em Deus. Não faz sentido ficar revoltado com quem me magoou, me traiu, porque Deus me supre, e eu aprendi uma lição, e eu vou viver uma vida nova. Quem sabe hoje aqui você está dizendo: eu tinha parado de acreditar que na minha família um milagre pudesse acontecer, e hoje Deus está falando para você: ei, eu te transformo no meio da tua dor, para que você seja o agente do milagre. Se hoje você quer começar uma nova vida em Cristo, um novo tempo com Deus, uma intimidade real com Deus, aonde você está, você vai repetir uma oração simples comigo, tanto aqui quanto na internet. Quer começar um novo tempo com Deus? Repita esta oração, entregando o seu caminho, sua fé, seu futuro, sua história nas mãos de Deus, e dizendo: eu quero intimidade, eu quero intensidade contigo, Senhor. Repete assim no seu coração: Deus, eu não quero viver de aparência, eu não quero viver de discurso, eu quero verdade. Eu quero te conhecer profundamente, eu quero te amar, eu quero estar perto de ti. Eu quero pegar as coisas, fazer a minha parte, depois descansar. Eu quero viver a vida com esperança, com alegria, independente das dores. Eu quero confiar tanto na tua soberania, que eu não me entregue a qualquer dor e qualquer falência emocional.